Aí tem a teoria do marca-passo da linha média. E nós vamos estar sempre lembrando, então, para você não esquecer, que nós temos o tálamo, o núcleo reticular do tálamo, e os núcleos principais associados são o núcleo anterior, núcleo reticular, núcleo de associação e o núcleo medial. São os principais responsáveis por este marca-passo tálamo cortical. E é importante, então, não esquecer que a atividade elétrica, tanto do tálamo quanto do córtex, ela é inerente, ela é própria do córtex, ela é intrínseca. É por isso que a gente consegue descobrir a origem de cada ritmo. Por quê? Por quê? Porque, veja bem, a maior parte desses estudos que a gente faz em eletro são feitos em animais de experimentação. Por exemplo, ratinhos Wistar, Sprague e Dolly, e antigamente feitos também em gatos. Então, os estudos clássicos são feitos em encéfalo de gato. Esses experimentos eram feitos isolando-se diferentes partes do encéfalo. Por exemplo, isolava-se o córtex, isolava-se a região subcortical, o tálamo, isolava-se regiões do tronco cerebral. Aí você consegue descobrir qual ritmo é inerente a cada região. Você pega só o córtex do bichinho, coloca uma agulha intracelular. Você vai conseguir descobrir o tipo de onda que você tem ali. Se você faz a mesma coisa no tálamo, você consegue descobrir quais as atividades inerentes a cada tecido e assim por diante. Nós vamos falar aqui do ritmo alfa. Essa estrela aqui é chamada alfa do cão. Alfa Cani é uma estrela que fica dentro da constelação de Andrômeda. E ela é uma estrela que é uma das mais bonitas vistas pelos telescópios, porque ela tem a luminosidade de 10.000 vezes o nosso Sol. Bom, o ritmo alfa. Historicamente, se dizia que o alfa é a manifestação do córtex occipital em repouso. Por que se dizia isso? Porque você fecha os olhos, você relaxa, você está em vigília e você entra em alfa. Você está em estado alfa, é isso que se dizia. E o alfa aparecia na região occipital. Hoje em dia se sabe que o alfa não é só isso não. Ele é importante na coordenação de um grande grupamento de redes neuronais. O cérebro funciona com redes, os engramas são formados a partir dessas redes. No processo de comunicação, na linguagem. Então tem muitos trabalhos, principalmente de pesquisa em área básica, mostrando o ritmo alfa como um epifenômeno dos processos relacionados com a cognição. A gente tem 3 tipos de alfa, na verdade, manifestações do alfa. Esse é o alfa da vigília, com os olhos fechados em repouso. Com esses experimentos, eles já viram que este alfa é realmente gerado no córtex occipital. Ele não é gerado no tálamo, não é gerado no centro reticular. E você vai ganhar um bombom pelo seu esforço. Porque eu estou vendo que teu olho está fecha, não fecha, e você está firme. Então merece um bombom. Você tem um alfa do sono REM. Todo mundo sabe que no REM você tem um ritmo rápido, semelhante ao alfa. É banda alfa. É banda alfa. Você tem um ritmo alfa, que é o da vigília, com olhos fechados, você tem a banda alfa. E a gente tem esse fenômeno aqui interessante, que é o sono alfa-delta, também conhecido como intrusão do alfa no sono. Alguém sabe o que é isto? Valendo um outro bombom. Você não vai comer o bombom agora que dá sono, hein? Depois que você come. Vocês não querem falar porque vocês estão tímidos, mas eu sei que todo mundo sabe. O sono alfa-delta. Alfa-delta, a gente vê mais em polissonografia. Você pega o sono de ondas lentas, estágio 3, 4,
e a pessoa tem aquela dor reumática muito forte, ele quer acordar e não acorda, ele começa a fazer alfa. Ele tem fibromialgia, ele quer acordar e não acorda. Ele faz ritmo alfa. É uma intrusão do ritmo alfa no sono do indivíduo. Isso é patológico, certo? Vamos lá. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é muito legal. Porque a gente, quando está começando a fazer eletroencefalograma, pode chamar de Canda. É interessante isso aí. O coma alfa é uma outra situação em que você vai ter um alfa difuso, de menor amplitude, abrangendo todas as regiões do escalpo e não respondendo às manobras de ativação do alfa. Acredita-se que ele ocorre por disfunção ou destruição do sistema reticular ativador ascendente do tronco, pois ele é muito visto em lesões de tronco cerebral. O prognóstico não é bom. Nesse trabalho que vai ficar disponibilizado no synapse.com.br, você pode ver que de uma série inglesa de 40 pacientes com coma alfa, apenas 2 sobreviveram. E veja as causas do coma alfa: infarto agudo do miocárdio, AVC de tronco cerebral, insuficiência vértebro-basilar. Explica melhor qual é a diferença entre ritmo e banda. Porque banda surgiu depois da coisa digital. Ritmo é analógico. Isso qual é a diferença tática? Essa parte é o seguinte. Vamos pegar o caso do alfa, que é mais fácil para nós entendermos. É o seguinte. O ritmo alfa, região occipital, confere? 8 a 13 ou 12 ciclos por segundo, confere? Banda alfa, qualquer ritmo de 8 a 12, 13 Hz, inclusive o alfa, nessa faixa de frequência, percebe? Em qualquer localização, dentro dessa faixa de frequência, é a banda alfa. É um ritmo alfa ou é banda alfa? Na verdade, o ritmo alfa, ele faz parte da banda alfa. O ritmo alfa é posterior, olhos fechados em repouso. A partir dos 3 anos de idade, 8 Hz. Banda alfa, qualquer ritmo na faixa de 8 a 13 Hz, em qualquer posição do escalpo. Uns falam que é 12, outros falam que é 13, mas é 8 a 12, 8 a 13 Hz, o máximo da atividade alfa de frequência. Perguntem, não durmam, porque os chocolates estão acabando. A banda dos Zepetinho, não vai tocar mais a banda do Zepetinho, né? Igual a banda do Zé Rafa, não vai para força dele. Não pode nem me chamar de japonês, vai para força dele. Tem que chamar de limpo brasileiro. Ué, você falou errado também. A banda um pequeno afrodescendente chamado José. Exato, foi aí. Ele não vai para força dele. Olha só, olha que legal, ó. Alfa rápido e alfa lento. Às vezes você pega um traçado. O que é isso aqui? Você fala, esse delta aqui, esse beta atrás, o que é isto? Então, olha só. Existem as variantes alfa. São as variantes da normalidade. Por exemplo, outra variante, o ritmo Mi, que é central, bloqueia com abertura e fechamento da mão contralateral. É um ritmo que é na banda alfa, mas não é ritmo alfa. Olha aqui, o alfa rápido e o alfa lento é fácil de a gente matar o diagnóstico. Você pede para a técnica fazer o exame, você sempre pede para ela fazer o fechamento e abertura ocular, correto? Abre os olhos. Quem não pedir vai começar a pedir agora. Fecha os olhos. O que acontece? No alfa rápido, você vai ver que ele parece um beta posterior, mas ele tem a mesma responsividade do alfa. Ele bloqueia com a abertura ocular. Fecha o olho, ele volta de novo. Ou o contrário, você tem um ritmo que parece delta posterior, mas a pessoa abre os olhos, ele desaparece.
Mas o que é isso? Um delta aqui? A pessoa abre o olho, os olhos some, a pessoa fecha, os olhos aparecem. É um variante alfa lento. Tem a mesma resposta aos estímulos que o alfa. Parece bobagem, mas é muito interessante isso aqui, principalmente para quem está começando. Você tem os harmônicos, eles são chamados harmônicos do alfa. Vamos pegar o alfa rápido. Ele é um harmônico do alfa. Por exemplo, o alfa de 8, ele vai ter 16. Ele pode ter 20. É sempre harmônico. São frequências harmônicas. O alfa tem 8. Você vai ter, por exemplo, no alfa lento, 4 Hz. Se ele tem 10 Hz, vai ter 5 Hz, por exemplo. Se ele tem 12, você vai achar um ritmo de 6 Hz, e assim por diante. Olha aqui que interessante. Nós temos o ritmo alfa aqui posterior, certo? Um ritmozinho alfa posterior aqui. E aqui é a variante alfa lenta. Vocês estão vendo? Basicamente aqui. Agora aqui nós vemos o que chamamos de dropout do alfa, o desaparecimento do alfa na sonolência. Você tem o alfa e às vezes ele faz um subharmônico quando ele está começando a dormir. Ele começa a ficar com sono, faz o subharmônico e entra em sono. Sonolência. O paciente fala não dormir, né? Seu laudo é de vigília e sono. E ele fala, o paciente fala não dormir. Eu fiquei acordado o tempo todo. O paciente ele não sabe, ele não tem a percepção nossa de que estágio 1 do sono é sono. Ele não está dormindo profundamente. Vou aproveitar esse traçado para mostrar para vocês um ritmo do sono. O alfa desaparece, é bem nítido. O alfa no começo, bem organizado. E ele é substituído por um ritmozinho misto, de baixa amplitude. Sem nenhum grafo-elemento aqui muito importante. O que mais que é importante aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês estão vendo o alfa. E o alfa aparece só nas derivações occipitais posteriores. Aqui nós estamos mais em região posterior. Mas o alfa na sonolência, ele difunde naturalmente. Você vai ver alfa em temporais posteriores, parietais, você vai ver alfa. Assim, na sonolência, o ritmo alfa se espalha anteriormente por todo o eletroencefalograma. Você pega um sujeito que é normal, tem lá o alfinha posterior, e de repente, aquele alfa se difunde, se torna abundante, é o espraiamento do alfa. Isso é normal, pode seguir o traçado, nada que o preocupe. Depois que o alfa se difundiu para todas as derivações, o paciente entra em sono e o alfa desaparece. Aqui o sujeito dorme e ele faz um ritmo, olha que interessante. Ele faz um ritmo misto de baixa amplitude e às vezes ele faz um tetazinho posterior. E o que é esse teta posterior aqui? Quem mata? Quem disse alfa? Quem falou alfa? Aqui o seu bombom. Esse é um alfa. Tem cara de alfa? Ele não parece um alfa. Ele não parece. Parece um teta. É porque esse cidadão já fazia uma variante alfa e ele não está dormindo profundamente. Ele está meio vai, não vai. Ele está meio sonolento. A técnica mexe no cabelo, ele fica mais sonolento. Porque veja você que é um teta de baixa amplitude. Nós não temos a referência aqui, mas 50 microvolts é mais ou menos isso aqui. É um teta de alta amplitude? Não é. Ele é de baixa amplitude, então ele não é patológico, ele é normal, é sono normal. Acordou um pouquinho aqui, fez uma variante alfa lento e seguiu o sono. Dúvidas? E o que é isto aqui? Dá para assustar a gente?
A técnica errou o eletrodo. Estava falando com o namorado e colocou o frontal atrás e colocou o occipital na frente. Foi isso que aconteceu? O alfa misto. O alfa mesclado com o ritmo mais. Esse aí é o alfa rápido. Daí você falou, você merece. Vou acabar dando bolão para todo mundo aqui. Vamos embora. Tem que responder a pergunta. Vamos lá. Olha, quando você vê um ritmo assim, posterior, todo fragmentado, e o paciente rígido, o paciente é jogador de basquete, piloto de helicóptero. Aí eu faço muito exame lá de piloto de helicóptero. Aí você pega um piloto de helicóptero e vai dizer: eu sinto muito porque o padrão do seu eletroencefalograma está muito ruim. Ao invés do ritmo alfa, você tem aqui um ritmo muito rápido. Não, você não vai dizer isso. Isso aqui é uma variante alfa rápida. É um exame normal, não esqueçam mais disso. É aquele ritmo bem rápido. A variante alfa rápido é múltiplo. Por exemplo, ela vai estar em 16, 18, 20 Hz. É um harmônico. Por que a gente não chama de beta esse ritmo? Você ouviu o que ela falou? Você não chama de beta porque esse ritmo tem a mesma localização e responsividade, reatividade do alfa. Ele é gerado posterior, é uma variante do alfa. É uma variante. Você tem a curva de Gauss. Você vai ver a maior parte dos traçados, uns com alfa rápido, uns com alfa lentos, a maior parte com alfa conhecido. Esse mesmo traçado poderá ter um alfa, por exemplo, de 9. E de repente ele faz um harmônico de 18, que é um alfa rápido. Tanto de 9 quanto 18 no mesmo traçado, se ele abrir os olhos, vão atenuar, vão desaparecer. Fala uma coisa para vocês. Deixa eu lembrá-los que alguns traçados são de livro, alguns traçados são de trabalhos científicos, alguns traçados são do nosso Atlas. Eu vou distribuir esse Atlas para vocês. A idade desse paciente eu não lembro agora, mas tem no Atlas. Não, esse paciente está em vigília, é um traçado normal. Este aqui é um ritmo misto, difuso. É um ritmo misto porque você tem atividade lenta, rápida. Isso aqui está tudo descrito no Atlas. O nosso Atlas de eletroencefalografia. Isso aqui é normal, pode acreditar. É um exame em vigília normal. Depois eu vou mostrar vários traçados anormais e vocês vão ver as diferenças. Laude este exame como exame normal em vigília. Não laude como normal. Você não está acreditando em mim. O funcionamento é o seguinte: você está com os mais antigos. Desculpa. Pessoal, só um minutinho. Pessoal. Só um minutinho. Olha, tem muita opção. Eu vejo que eu sou mais antigo, mais de 30 anos. Eu aprendi no início, quando era analógico, o circular, o digital, e a tela temporal, e beta, e a frontal. Certo? Com o advento da informática, você viu que tem alfa, beta, tem alfa anterior, e isso é predomínio. Agora, isso aí já foi escrito. Está lembrado, aliás. Há 42 anos atrás, o início. Ele imaginava, sério, como se fosse um ciclo. Então, no fundo, tivesse uma bomba. Essa bomba, ele funcionava ela. A ideia era o quê? Ondas. Na superfície. Na superfície da piscina seria muito forte. Esse é o diâmetro de grande amplitude. Pequena amplitude. Duas dentro. E que deve, ele sabia que não existia alfa somente, a região central. Como eu estudei e aprendi, eu não tivesse na minha cabeça, é um. Por isso eu não estou chamando de mentiroso.
Longe disso. Sabe que é uma questão verdade. Você sabe que é isso. Então, quando eu te perguntei se ele era ocidental, então, nós vamos confirmar a teoria de que alfa é ocidental. Mas se formos analisar os histogramas gerados no software, você vê alfa no traçado todo, em todas as regiões. Eu estou certo ou estou errado? Você está certíssimo. Você está certíssimo. Sabe o que acontece? Conhece aquela história do elefante e dos 5 cegos, né? Ninguém conhece. Chamaram 5 cegos para analisar, para descrever um elefante. Um pegou na cauda e disse que o elefante era o quê? Era igual uma corda. Quem pegou na tromba disse que era como uma cobra. Quem pegou na perna falou que era uma coluna. E o outro passou a mão no elefante e falou assim: vocês estão loucos, isso aqui é um tapete. O problema é que nós estamos pensando, surgiu a ressonância, a tomografia, a gente pensa que o eletro é uma coisa que morreu. Morreu e acabou. E a gente não pode se prender a conceitos antigos, porque tem coisa nova aparecendo. Coisa muito nova. Por exemplo, o que você falou dos conceitos é perfeito, não caiu nada. O que eu vou mostrar agora é o trabalho do Moruz Magum. Trabalho, assim, fantástico. Trabalho que até hoje não caiu. Olha a data que foi feito esse trabalho aqui. 1949, então está certíssimo o que você disse. Só que para você ter uma ideia, tem gente agora que está trabalhando com uma banda que está pegando de 100 a 500 Hz. Esqueça o alfa, esqueça o delta, isso aí não nos interessa agora. Vamos pegar de 100 a 500 Hz e vamos ver o que acontece. E a resultante da análise deste sinal nós não vamos enxergar nunca. E então nós precisaremos de equipamentos especiais para avaliar essas frequências muito rápidas. E esses conceitos podem ser encontrados no Niedermayer, no Pedley, que são conceitos mais recentes, porque esta parte de neurofisiologia básica a gente não faz. A gente trabalha mais com disfunção cognitiva e eletro. Você dizia que o ritmo beta é anterior. Está perfeito. Ele é anterior. Os traçados mostram isso. O ritmo beta, olha o que a gente sabe há vários anos. Ele está ligado à vigília, em estados de concentração e ansiedade. Ele está fazendo um cálculo, ele está ansioso, aparece um ritmo beta anterior. Não é artefato muscular, não. Não é artefato de movimento ocular. É um ritmo cerebral. Não é um artefato muscular, é um ritmo cerebral. E o seu gerador está relacionado com estados de concentração e ansiedade. Veja que interessante, se você colocar eletrodos em córtex frontal isolado, você tem ritmo beta em animais de experimentação. Então o beta é frontal. Entretanto, se você isolar tálamo dos animais, coloca um eletrodozinho ali, você também tem ritmo beta. Você tem 2 geradores, tálamo e córtex. E a onda beta também aparece no sono de ondas lentas. Você pode ver ritmo beta nos estágios 1, 2, 3 e 4. Aparece também na anestesia. Diazepínico também? Sim, mas aí veja bem, o ritmo, sim, é banda beta. No diazepínico você tem uma difusão. O eletro do diazepínico ele é todo permeado pela presença de ritmo beta. Quem toma barbitúricos também, etc. Esses achados são importantes porque, eventualmente, você vai ver diagnósticos de dislexia pela presença do aumento da atividade beta. E isto não corresponde à realidade. O ritmo beta é fisiológico. Ele não tem valor na dislexia, não tem valor nenhum para distúrbios de comportamento, nenhum.
Então tome cuidado com esses diagnósticos de distúrbio de comportamento com aumento do ritmo beta. TDAH também não tem significado nenhum ritmo beta no diagnóstico do TDAH. E eles aumentam com barbitúrico, benzodiazepínico, hidrato de cloral, aumentando tanto a quantidade quanto a amplitude. O ritmo beta, por vezes, aumenta também a frequência e amplitude na sonolência. Parece uma reatividade semelhante à do alfa em relação ao sono. Diminui no sono profundo. Ele tem valor quando está assimétrico, quando a diferença de amplitude de um lado para o outro é de mais de 35%. O alfa, o ritmo alfa, ele pode ser mais amplo à direita, esqueci de falar isso, e quando você tem uma diferença de mais de 50% de amplitude de um lado para o outro, do tamanho do alfa, você considera diferenças de frequência entre o lado esquerdo e direito do alfa na região occipital, quando essa diferença é maior que 1 Hz. Então, diferenças de mais de 1 Hz a gente considera como anormalidade de frequência alfa. Esse é o gato.